Oi pessoal, hoje em dia jogar no celular ou no videogame já virou um hábito para muita gente, não é mesmo? Convidamos o Rodrigo Resch, nosso colega da Novartis, para compartilhar aqui na Rádio Novartis um pouco mais sobre sua paixão por jogos online e nos dar dicas valiosas para passar o tempo nessa quarentena com muita diversão garantida. Olá pessoal, hoje a gente está em mais um episódio no nosso podcast e o tema é games. A gente está com um convidado super especial, que é um colaborador da Novartis, que é apaixonado por games, né, Rodrigo? É isso aí, eu gosto um pouquinho só. Então eu vou aprender muito hoje, sem dúvida, porque isso é um universo super novo para mim e para muitos colaboradores, imagino. Mas vamos lá, vamos começar então com uma pergunta que você deve estar recebendo muito nesse período de quarentena. Dicas de jogos para entreter a criançada dentro de casa. Você tem dicas boas? Sim, bom, pra molecada um pouco mais nova, os jogos da Nintendo normalmente são os mais family friends, assim, são os mais indicados para crianças e tal. Mas eu tenho uma lista de jogos aqui que a gente pode passar, que tem também pro PlayStation 4. Então, tem o Lego Marvel Super Heroes, que tem para qualquer videogame. A gente tem o Rayman Legends, que tem para qualquer videogame. E o próprio Minecraft, que também tem para qualquer um dos consoles e para computador. Acho que para molecada são bons jogos. Ótimo. E você tem alguma dica de livro sobre games? Não sei se existe isso, se é interessante para quem gosta desse universo. Sim, tem livros sim, mas normalmente é para um público que já está no meio dos videogames. São livros que no Brasil é um pouco mais difícil de encontrar livros com essa temática, mas tem dois bons para quem tiver curiosidade de ver. Um chama Guerra dos Consoles e o outro chama Sangue, Suor e Pixel, que é sobre o desenvolvimento de jogos, como as empresas se comportam e tudo mais. Olha só que interessante. Então, para os pais que querem entender melhor esse universo, é uma boa pedida esses livros. Sim, sem dúvida. E eles falam bastante pelo ponto de vista de empresas também, sabe? De como as empresas se comportaram e quais são os desafios que elas têm que enfrentar para colocar os jogos no ar no prazo e com o orçamento que elas têm disponível, né? Olha só que interessante. Agora então, perguntas mais técnicas da nossa audiência aqui. Qual headset você recomenda? Bom, tem duas marcas que o pessoal costuma usar mais para jogar. Uma é a Turtle Beach, que tem N modelos aí, desde o modelo de entrada até os modelos um pouco mais caros. E tem também a Razer, que também é outra fabricante de equipamento para jogos. Então os headsets começam aí a partir de R$200 e aí o céu é o limite, né? Dependendo do modelo que você pegar, custo-benefício vocês podem escolher, mas as duas marcas são as melhores hoje. Legal. E aí, agora para os iniciantes, qual plataforma você recomenda para quem quer começar a jogar, enfim, a entrar nesse universo dos games? Tá, bom, sem dúvida é mais fácil começar por qualquer console do que pelos PCs, por uma série de configurações no PCs e o preço para você começar no PC é um pouco mais caro. Então acho que você pode começar por qualquer console. Como o exemplo que eu dei dos jogos para crianças, o console mais fã que a gente tem, mais divertido para quem está começando hoje, talvez seja o Nintendo Switch. Só que ele é o único dos 3 consoles que não tem representação oficial aqui no Brasil, então o preço acaba chegando um pouco mais caro. A dica é, qualquer console, se puder começar pelo Nintendo Switch, Nintendo Switch. É o melhor. É o melhor, e não esqueçam também que vocês podem começar a jogar em celular, em tablet, que é muito mais acessível e de repente vocês já têm aí em casa, né? Que bom que você introduziu esse tema dos celulares, porque tem uma pergunta justamente sobre isso, se os jogos de celulares consomem dados de internet. Sim e não, depende do jogo. A gente tem muitos jogos hoje de celulares que eles são online, e aí se você estiver conectado na tua casa e você estiver consumindo o Wi-Fi da tua casa, você não está gastando dados de celular. Mas se você quiser jogar fora de casa por conta da portabilidade, sim, ele vai consumir dados de celular. Não é muito, porque ele não fica rodando vídeo, nada disso, tudo já está dentro do celular mesmo, ele só fica mandando os comandos que você está fazendo. Mas dependendo do jogo, sim. Mas também tem opção de jogos que você joga solo, que você joga sozinho, e normalmente esses não consomem praticamente dados nenhum.
Você tem algumas indicações desses jogos que não consomem muito? Sim, tem os 2 jogos que eu comentei na apresentação, que é o Brothers, A Tale of Two Sons e também o Valiant Hearts. Vocês podem baixar, ele só vai consumir os dados para baixar o jogo, mas não para jogar. Então depois que tiver no teu celular, você baixou no teu Wi-Fi, pode ficar tranquilo que não tem consumo de dados. Que legal, ótima dica. Bom, outra pergunta então, que eu não faço muita ideia do que significa, mas você vai me explicar, por favor, que é: destravar o PlayStation tem algum risco? Me explica o que é isso, Rodrigo. O que é destravar o PlayStation? Destravar o PlayStation ou qualquer outro videogame é você poder rodar jogos que não são originais. Você compra os jogos que a gente chama de paralelo ou pirata. Então vamos lá. Além de trazer risco, é uma operação ilegal. E o que acontece quando você destrava o videogame, né? A principal função dele, que é os jogos online, já não funcionam mais. Então, a partir do momento que você destrava o teu videogame e começa a rodar jogos piratas, você já não pode mais conectar ele na internet, você não pode mais jogar online com o teu videogame. Ele vai servir exclusivamente para você fazer jogatinas solo. E um outro ponto importante é que, assim, os videogames, eles recebem atualizações periodicamente das desenvolvedoras. Então, quando você está conectado com ele na internet, ele está recebendo sempre melhorias de software, melhoria do programa que está dentro dele. Então, até para você comprar jogos online, você não vai conseguir, porque você não vai poder ligar ele nunca mais na internet. Ele não funciona mais para conexão via internet. Entendi. Então você não recomenda, não é algo lícito de se fazer e não traz muitos benefícios, certo? Exato, não recomendo. Se a ideia é jogar online, de maneira nenhuma, porque você não vai conseguir conectar ele na internet. Ótimo. Então agora, dicas para a velha guarda, assim, o pessoal mais velho, os adultos que curtem videogame. Quais jogos você recomenda? Bom, a gente tem os jogos do final da década de 80 e década de 90, que eram os jogos de 16 bits, e aí o que estava bombando mais era Mario e Sonic. Então, certamente quem jogou nessa época pode optar por jogos do Mario e do Sonic, porque certamente jogaram quando eram mais novos e eles continuam bons até hoje. Só que você vai ter que jogar provavelmente num computador ou num emulador, ou mesmo nos videogames mais atuais, alguns desses jogos estão disponíveis para ser comprado online. Ah, legal, hein? Ótima dica. Eles são muito caros ou não? Não, normalmente não. Esses jogos retrô, quando eles saem para as plataformas que a gente tem atual, eles não custam. Alguns chegam a custar 99 centavos de dólar, assim. Não é muito caro, é bem baratinho. E agora, então, para a gente finalizar esse bate-papo, queria falar de um tema um pouco mais polêmico, que é essa questão de como o videogame pode viciar, né? Esse aspecto viciante dos games. Você, como um entendedor e amante dessa área, como a gente pode balancear isso para os games não virarem um vício? A minha recomendação é justamente a palavra que você usou, de equilíbrio. Para as pessoas que são, para os jogadores mais novos, eu acho que é o papel dos pais dosar o quanto pode jogar, o quanto não pode, e qual é o tipo de jogo que aquela criança pode consumir ou não, porque os jogos eles também têm uma classificação igual aos filmes, dizendo para qual faixa etária de público aquele jogo é destinado. Então, acho que é dever dos pais estar monitorando e decidindo junto com os filhos o que ele pode consumir e o que ele não pode. Para as pessoas que são mais adultas e gostam de jogar videogame, aí sim, cada um tem que fazer o seu papel, e o videogame, na minha opinião, tem que funcionar como uma válvula de escape e não Sem como dúvida. uma forma de alienação para você não saber mais o que está se passando no resto do mundo, né? Exato. Então, para ajudar os pais agora, qual que é o tempo ideal para um adolescente, uma criança, ficar jogando videogame por dia? Não tem tempo ideal, assim, sabe? Depende muito de outras atividades que ele tem também para fazer. Eu acho que, assim, aqui em casa, por exemplo, eu tenho um filho de 8 anos e eu costumo balancear sempre que eu posso. Então, ele tem algumas atividades fora dos videogames, que são as aulas dele. Quando a gente estava podendo sair, ele tinha grupo de escoteiro, aulas de natação. Então, eu sempre vou tentar dando uma balanceada. E quando eu posso, eu procuro monitorar ali para ele não passar mais de 2 horas por dia jogando, assim, muito tempo já, em momentos separados do dia, não o tempo todo. Ah, entendi. Então, você tem que equilibrar essas 2 horas durante o dia todo, assim. Não tem receita certa, não tem fórmula mágica, é o que eu procuro adotar e eu sempre vou observando.
Se eu costumo ver que o videogame está se tornando ali a única fonte de distração dele, eu vou lá, eu reduzo um pouco mais, eu vou tirando, eu vou apresentando outras atividades para ele fazer fora do videogame. Ou pelo menos tento. Claro. E aí, ainda um pouco nesse tema que me deixou bem curiosa. Os pais que não entendem nada de videogame, que não estão nesse universo, né, muito diferente de você, como é que eles podem se apropriar um pouco mais disso, ficar mais próximo do filho, ver essa questão da faixa etária? Você tem alguma dica, alguma orientação bacana, alguma coisa que funcionou com você? Ou com colegas seus que não são tão viciados assim, que não curtem tanto videogame? Uhum. Bom, eu acho que a primeira coisa que precisa fazer é bater um papo com o filho, porque com certeza o filho, se já joga, entende bastante coisa de videogame e pode dar esse norte, apresentar quais são os jogos que ele quer jogar e os jogos que ele gosta de jogar, para que você faça uma análise. Sobre a classificação, na capa do jogo, quando você vai comprar, na própria caixinha ou quando você vai comprar online, tem bem grande qual que é a faixa etária. Mas a minha recomendação principal é canais de YouTube. Canais de YouTube a gente encontra muito, a gente até costuma brincar que o YouTube hoje em dia ou é tutorial de maquiagem ou é falando sobre videogame. É verdade. Então, assim, procurem no YouTube sobre aquele determinado jogo, procurem análises, procurem informações de como jogar online, quais são os melhores consoles. Hoje em dia a gente tem muito vídeo de qualidade, galera que ganha dinheiro mesmo produzindo esse tipo de conteúdo pro YouTube. Sim, muito legal. Ótima recomendação, Rodrigo. Bom, estamos chegando ao fim do nosso papo. Você quer falar mais alguma coisa? Uma mensagem final pra galera? Poxa, eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite por estar falando de um assunto que eu gosto tanto e meu recado, se eu pudesse deixar uma mensagem para alguém que não costuma jogar ou que não tem o videogame como um hobby, é que dê uma chance. Não se sinta pressionado para fazer, mas acho que é importante a gente revisitar alguns conceitos, alguns preconceitos que a gente tem, porque de repente a gente tem uma visão errada e quando a gente começa a procurar e se informar mais sobre o assunto, de repente é uma boa porta de entretenimento aí que está disponível para todo mundo e a gente às vezes não está prestando atenção. Então deem uma chance para os videogames. Sem dúvida. E dá pra jogar em família, né? Dá pra jogar em família, como qualquer jogo de tabuleiro de antigamente, como qualquer atividade que você faz em família, tem jogos, inclusive de tabuleiro, que você pode jogar com toda a família, se tiver todo mundo dentro da mesma casa, se tiver um parente distante que tem o mesmo videogame, o mesmo jogo, você pode jogar online. Então sim, também é uma atividade para se fazer em família. Ótima ideia de entretenimento durante essa quarentena, né? Pois Bom, Rodrigo, super obrigada pela participação, foi um papo super rico, eu aprendi muita coisa aqui. E é isso, pessoal, obrigada, um beijo e até o próximo episódio.